Olá, alunos da Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Pois é, os vilões do relacionamento estão aumentando muito. E um deles, eu não diria o principal deles, se chama aparelho celular. Muitos relacionamentos estão chegando a um fim por causa das conversas que são compartilhadas em um aparelho telefônico. Se você é uma pessoa que esconde as coisas da sua esposa, do seu parceiro, você não deixa o seu parceiro olhar no teu telefone. Existe senha em tudo, todas as suas contas, todos os seus chats, e você faz disso daqui um grande mistério para o seu parceiro, você está pedindo para que problemas estejam no seu relacionamento. E está pedindo para perder o relacionamento também, né? Exatamente. O que é muito pior. Então, se esse é um problema, então por que você não tente eliminar esse problema? Abra senhas. Se você está em salas de bate-papo que não estão lhe ajudando, tire isso da sua vida para que você venha ter uma vida mais tranquila no seu relacionamento. É uma questão de raciocínio, né? Por que existe a senha? A senha existe porque se algum ladrão, alguém roubar o meu aparelho, não vão ter acesso às minhas coisas. Mas a gente não está lidando com o ladrão. Verdade. Nós estamos lidando com a pessoa que você escolheu compartilhar a sua vida. Então, tem que ter esse pensamento aqui também. Bom, nós vamos falar mais a respeito disso. Eu gostaria que você assistisse essa matéria sobre privacidade do casal. Olha só. Muita gente anda por aí de cabeça baixa. Mas não é de tristeza, não. Esse malabarismo todo é para não perder de vista as mensagens que chegam pelo celular. Muitas, milhares. A troca instantânea de mensagens virou uma febre. As pessoas usam para resolver tudo, de assuntos profissionais a pessoais. Segundo uma pesquisa, um aplicativo de mensagens é o principal meio de comunicação de 3 em cada 4 casais no Brasil. Quando o assunto é relacionamento a 2, as mensagens instantâneas podem ser uma mão na roda. Mas é bom ter cuidado. A rapidez nas respostas pode se transformar em um problemão. Teve uma amiga minha que mandou uma mensagem me chamando de amor, não sei o que, aí minha ex-namorada, entre aspas, ela achou muito ruim, entendeu? Na era digital, ficar 24 horas conectado a um celular já foi motivo para muita gente querer discutir a relação. Veja o que aconteceu em Pequim, na China. Esse casal de namorados começou uma briga por causa do aparelho celular. A discussão teria acontecido porque o rapaz usava o telefone da namorada para jogar. Ela não gostou da atitude dele e tentou pegar o aparelho de volta, sem sucesso. Irritada, a jovem arrasta o namorado pela estação. Essas imagens viajaram o mundo e muita gente se perguntou: será que um telefone pode separar duas pessoas? Qualquer coisinha já é o suficiente para acabar com o relacionamento. E não pode ver aquele barulho tututum que pronto. A pessoa já fica desesperada. Será quem é? Motivos para brigar é que não faltam. Tem gente que não escolhe horário nem local para checar mensagens e e-mails. E quando, durante aquele jantar romântico, um dos dois não larga o telefone? Em alguns casos, até na hora de dormir, o celular ganha mais atenção. Aí o sentimento é inevitável. Ciúmes. E em situações assim, você já deve ter se perguntado: o que há de tão interessante no celular do parceiro? É aí que surge outra pergunta: olhar ou não o telefone do outro? O desejo de dar uma espiadinha nas mensagens do parceiro ou da parceira é normal. Para esta especialista em etiqueta na internet, é sim.
Acho que é muito de cada um. Mas eu acho que não há nem o certo nem o errado. Vai da escolha de cada um, desde que não incomode o parceiro. Bom, então a Ana ela tem total acesso ao meu telefone a qualquer momento. Eu posso estar tomando banho, o telefone está para lá, ela olha, eu olho dela. Não há nenhuma razão para brigar ou para desconfiar. Por quê? Porque eu não estou me envolvendo em nada. É um livro aberto. É um livro aberto. Se você está em um relacionamento de livro aberto, então não há o que você se preocupar. Agora, se você fica se intrometendo e se enfiando em conversinhas, em chats, em salas de bate-papo que estão comprometendo o seu relacionamento, então, meu amigo, está na hora de tomar uma decisão e abandonar isso completamente para que você tenha olhos somente para a sua esposa, tá bom? Vamos responder a pergunta de uma amiga. Antes disso, lembrando, você pode enviar a sua através do site escoladoamorresponde.com. Vamos lá. Ultimamente, nós tivemos 2 discussões sérias por causa de rede de relacionamentos, né? Primeiramente foi Facebook, eu verifiquei que tinha algumas garotas com fotos insinuantes no Facebook dele, reclamei e ele bateu o pé, falou que não estava fazendo nada de errado naquele momento e que não ia excluir os perfis. Raciocinei e falei, eu vou dar uma chance para ele, para nós, porque é o primeiro relacionamento que ele tem, ele nunca teve nenhum tipo de relacionamento como a gente está tendo agora, ele é novo nisso. E eu vou tentar conversar com ele e tentar explicar para ele. Agora, recentemente, eu verifiquei, fui ver uma foto que ele me mostrou no Instagram e verifiquei que ele estava seguindo algumas meninas, né? E eu perguntei para ele, você conhece essas pessoas? Ele falou que não. Eu cliquei em algumas e vi que elas tinham fotos insinuantes, muito provocantes. Ele chegou a excluir mais uma ou duas e depois ele começou a ficar nervoso com a situação. E ele simplesmente falou que não precisava daquilo e desinstalou o aplicativo. Nesse momento ele estava na minha casa, ele ficou nervoso e falou, eu vou embora, vou para minha casa. Eu deixei ele ir, né? E desde então ele está me tratando de uma maneira assim, fria, seca. O que eu faço? Você não pode querer bancar a super-heroína que vai mudar o mundo e vai mudar o teu parceiro. E você já viu que, tá bom, ele é novo aí na parada e no relacionamento, mas essas coisinhas já é o suficiente para mostrar para você que ele não é uma pessoa que tem olhos só para você. Acabou. Nas minhas redes sociais, eu não tenho pessoas que a Ana vai entrar lá e vai falar assim, quem é? Quem é? Quem que é essa? Quem que é essa? Por que ela tá vestida assim? Por que você tem... Eu não tenho. Por quê? Porque eu sei que isso vai atrapalhar o nosso relacionamento. Então, o fato dele manter essas pessoas lá mostra já para você que ele não tem olhos só para você. Agora, você querer dar uma chance a ele, dar uma chance ao relacionamento, está apenas aumentando o estresse, a carga de estresse, a carga de desconfiança, a carga de negatividade sobre a sua vida. É o ponto que eu queria pegar. Você falou que resolveu dar uma chance a ele, ao relacionamento. Chance, amiga, se dá para quem merece, tá? Guarda isso. Chance se dá para quem merece. E se você acha que você merece uma pessoa assim, que fica nervosinho porque você viu fotos de mulheres insinuantes na página dele, então, poxa, olha para você, é isso que você merece? É isso que você quer dar para a tua vida? Se é o primeiro relacionamento dele ou não, qual o problema? Ele vai passar por quantos até aprender? Então mostra que ele não está pronto para estar no relacionamento, porque mesmo comprometido a você, ele quer ter essa vida de garotão, de solteirão, e mostra que você também não está. Porque se você tivesse, você saberia, peraí, eu que não preciso disso. Ao invés de você ficar aguentando e talvez até se desculpando pelo showzinho dele ter ficado nervoso, você teria falado, não, quem não precisa disso sou eu. Fica aí com as suas fotinhas, meu querido, e eu vou seguir a minha vida, porque eu não vou me rebaixar, eu não vou me competir com mais ninguém. Sabe qual é o problema, Ana? O problema é que muitas mulheres têm um pavor tremendo de ficar solteiro, ficar sozinha. Entra em pânico. Fim de semana, eu vou ficar sozinho, o que eu vou fazer da minha vida, o que as pessoas vão falar de mim, o que as minhas amigas vão dizer, e elas simplesmente têm esse síndrome, esse pânico de solidão. Quando, na verdade, estar solteiro não é um problema. Estar solteiro é uma bênção.
porque você pode usar esse tempo de ser, quando você está solteira, para investir em você, para tratar de você e para se preparar para um relacionamento a nível do padrão daquilo que você quer para a sua vida. Agora, amiga, se você está tolerando esse padrão baixo dele, então, na verdade, o seu padrão não está aqui em cima, o seu padrão está aqui embaixo. E você está aceitando isso. E se você não fizer nada a respeito disso, se você não fizer nada, você vai ficar aí com ele mais um mês, mais 2 meses, 6 meses, 1 ano, e ele vai estar ali só naquela jeitinho de cobra, né? Sempre conseguindo escapar. Quando você vê, você já está casado com um cara que não mudou. E que nunca aprendeu a te respeitar. E que nunca aprendeu a te respeitar. E que nunca aprendeu sobre os limites. E aí você vai ser uma mulher frustrada porque ele ainda vai ter esses problemas escondidinhos, mas os problemas vão estar lá. E vira e mexe você vai estar descobrindo isso. Você e todas as pessoas que estão nos ouvindo, vocês não precisam se submeter a um relacionamento de um homem que não dá valor a você. Aprendam a se valorizar primeiro, tá bom? Olha só a história do Rodrigo e da Renata, porque eles tiveram um relacionamento restaurado. É possível, sim, é possível, como o Rodrigo e a Renata, mas aí depende da sua decisão, amigo. Olha só a história deles. Eu já fui casado antes, também não deu certo, separei. Ela foi casada também, separou, não deu certo. Fomos morar juntos, né? E, inclusive, nesse período, vivemos sempre muito bem. Eu entendo muito bem ela, a relação com os filhos dela, ela com a minha filha também, que eu tenho uma filha. Cheguei de viagem e fui, do nada, mexer no celular dela. E onde eu encontrei ela com umas conversas com uma pessoa do trabalho dela, né, no WhatsApp. Aquilo foi o meu fim, né? Caiu o teto, desmoronou a minha vida. E, inclusive, quando eu peguei aquilo ali, acabou. Para mim, desabou o teto. Foi uma briga muito feia mesmo. E ligava para ela, onde você está? Fui no emprego dela, mandava fotos para ela, ameaçando e jurando ela de morte. Fotos, né? de quê? Fotos de casais que eu pegava na internet, casais assassinados, e enviava para ela. Que isso? De verdade. Tipo dizendo, eu vou fazer isso com você. Olha o que vai acontecer com você, através de tudo que eu descobri. 11h30 eu ligava. Oi, não, que eu estava indo eu estava no templo. Eu falei, que templo? No templo. Eu falei, então tá bom. Quinta-feira eu vou nesse templo aí, eu vou lá para te procurar lá. Quero saber se você está lá mesmo. No dia que ele chegou aqui, que ele falou assim, onde você está? Estou no templo. Realmente, ele chegou para me matar aqui dentro, se ele não pegasse eu aqui. Ele ia me matar aqui dentro. Aí foi na onde ela falou, não, vamos participar, sentei lá no fundo. Aí eu falei, é isso que eu preciso para mim. Naquele exato momento, eu já vi a transformação nele. Já tinha visto, porque parecia um bicho quando ele chegou. Quem via ele parecia um bicho imenso nele. Então, foi muitas coisas. Errei, claro, me arrependi do que eu fiz, que nem eu falei. Rede social é para quem sabe usar, e não para quem não sabe usar. E eu perguntei para ela, você quer voltar comigo? Vamos reconstruir, vamos começar do zero? Falou, vamos. Falei, então, você está decidida a isso? Só que eu não vou tolerar mais nada. Não, tudo bem. Perdoei, porque abri mão, porque para perdoar, nós temos que se auto-perdoar, porque nós também somos falhos, né? Então, eu me auto-perdoei primeiro, abri perdão para ela. Então, hoje já houve a transformação, a mudança. Noivamos agora no final do mês e estamos seguindo para um casamento. Mona Lisa e Israel se conheceram no trabalho. Eles namoraram, noivaram e casaram. Passados 5 anos, mais ou menos, 5 a 6 anos de casado, que era tudo bem, meu esposo ficou desempregado. A gente já tinha nosso filho e eu não trabalhava, porque eu tinha saído da última empresa. E aí os dois ficou em casa desempregados. Eu estava com um filho de 1 ano em casa e ele ficou 8 meses sem trabalho, não conseguia trabalho. Comecei a mandar currículo, me chamaram. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, parece que tudo começou assim. Ele começou com ciúme, porque ele estava em casa e eu trabalhando. Ele começou com ciúme assim, meio esquisito, porque a gente nunca teve ciúme um do outro, sempre teve confiança.
Mas eu não sei o que entrava na cabeça dele, que ele pensava que eu tinha outra pessoa. Então ele falava que eu tinha outra pessoa, ele começava a querer me comparar com a ex-mulher dele, que ele já teve do primeiro casamento, que ele não foi feliz. E isso me magoava muito. Com as crises de ciúme do marido, os problemas só pioravam. Foi um ano de muita briga mesmo, assim, a ponto dele aumentar a voz dentro de casa, a gente quase se agrediu, não chegou a se agredir, mas quase se agrediu e começou a faltar o respeito. Nesse ano de crise, então, foi onde eu cheguei até a usar cocaína por 2 vezes, tipo, para não ter mais vontade de tocar nela, de se aproximar ela e incomodá-la. Que ele me humilhou, que ele me comparou, que ele me agrediu com palavras, muitas palavras assim, me mandava embora direto. Então assim, tudo isso para mim, para ele foi tipo um troco. Só que eu me prejudiquei. Eu conheci uma outra pessoa. E aí eu fiquei com essa outra pessoa, só que foram assim, 2 vezes, 3 vezes que a gente ficou junto. Aí eu falei assim, não, eu não estou fazendo certo. Por quê? Por mais que na minha cabeça eu já tinha que eu estava separada, só que não era certo com ele. Foi aí que ele decidiu ir até as palestras da terapia do amor. Diante dessa situação, eu tomei a atitude de vir à terapia do amor. Foi onde eu comecei, sabe, ter um consolo maior no coração, entender as coisas e ver onde eu errei, onde eu estava errando. E é onde eu fiz um convite para ela. Na verdade, eu vinha sozinho. Depois eu fiz o convite, ela aceitou, veio. E aí a nossa vida começou a se reconstruir novamente. Com os conselhos do Renato e da Cristiane, ela percebeu que para dar certo precisava começar do zero. Foi ouvindo as palestras, ouvindo que aquilo foi gravando. Eu falei, eu vou ter que dar o primeiro passo. Foi muito difícil para mim conseguir dar um beijo nele de novo. Então, começando como se fosse um estranho para mim. Na terapia eu aprendi que assim, a gente tem que ouvir a palavra e seguir, nunca olhar para trás, porque o errado não tem como mudar. O meu objetivo era ser feliz, então foi isso que eu vim buscar e isso que eu estou conseguindo. A gente voltou a se relacionar, as brigas acabaram, a gente respeita um ao outro, conversa, quando não tem, porque sempre vai haver, né, uma coisa que não concorda aqui, outra ali. Eu cedo um pouco, ele cede um pouco e a gente hoje está uma maravilha, só alegria. Envie sua pergunta para nós, 3573-3535 ou escoladoamorresponde.com. Caso você queira falar com alguém, você está aí passando por um problema dificílimo na sua vida, você pode ligar e nós estaremos aqui para lhe ajudar, tá bom? Nós vamos à pergunta de um rapaz, do Gabriel. Vamos lá. Minha esposa foi embora de casa. Estou muito arrependido, pois reconheço que a fiz sofrer. Quero que ela volte. Quero mudar para fazê-la feliz. O que faço para mudar minha vida, Gabriel? Amigo, você já respondeu a sua pergunta. Quero mudar. Antes de tê-la de volta, mude. Acabou? Não fique implorando, não fique puxando o pé, não fique lá, minha esposa, meu doce, meu amor, minha vida, minha paixão, minha coxinha. Não fique indo atrás dela, porque isso vai te minimizar. Isso vai fazer você se sentir uma pessoa assim, sem valor nenhum. Você não precisa disso. Você errou, assumiu os seus erros, se arrependeu mesmo. Então agora busque uma mudança em seu interior, busque mudar. Você mudou? Então você vai aguardar até que ela veja a mudança do comportamento seu e ela venha então poder confiar em você de novo. Talvez ela perdeu toda a confiança em você, Gabriel. É claro, né? Que... Eu não sei qual foi o problema que a fez sofrer. Se foi violência verbal ou doméstica, eu não sei. Mas dependendo, demora um tempo até... É isso que eu quero entrar, porque tudo bem, você não vai ficar correndo atrás dela, mas ela também tem que ver que você se arrependeu. Porque quantas vezes ela não falou para você mudar e você não mudou? Quantas chances essa mulher já não te deu, Gabriel? E mulher é paciente, né? E mulher é paciente, mulher não quer separar. Mulher luta até o fim. Então, sempre que você tiver uma situação de falar com ela, mostre que você está oposto. Não assuma-se também, eu já mudei e acabou, não tem que me desculpar. Não, você tem que se desculpar sim, você tem que pedir desculpa, pedir perdão. E sempre numa oportunidade que estiver com ela, mostre essa mudança. Agora, não mude para fazê-la feliz.
Não mude para que ela volte, porque ela pode talvez nunca voltar. A gente não pode garantir que você vai ficar bonzinho, que você vai mudar e ela vai vir correndo. Talvez isso nunca aconteça. Talvez a confiança dela acabou, mas para que o seu próximo relacionamento também não venha a ser falido como foi esse, você precisa mudar. Para que você esteja bem, para que você aprenda o amor inteligente e possa dar jeito na sua vida amorosa, tá ok? Nós conhecemos um casal que ele errou muito, a mulher deu muita chance e de repente, deu um plim e ele falou assim, mudei. E apareceu uma auréola na cabeça dele. Acordei com asas, igual um anjo, mudei. Isso não acontece, tá? A mudança, a decisão, ela é imediata, mas a mudança não é imediata, a mudança leva tempo. Então você não vem com essa história de que, mudei, que na verdade não é assim. Você tem que buscar essa mudança como a Ana e o Tiago, eles fizeram, porque no relacionamento deles tinha ciúme, bebida, depressão e até separação. Mas se eles conseguiram mudar, Gabriel, você também consegue. Olha só. Eu saía muito com as amigas e bebia muito. Eu vim para São Paulo e conheci ele numa balada. Eu tinha 16 anos e você 19 anos. Aí, em menos de um mês, a gente já foi morar junto. Falei, não, agora vou ficar solta, né? Vou morar com ele, então vou fazer tudo que eu quero. Aí eu quebrei a cara. Porque a gente brigava muito. Ele era muito ciumento, eu também tinha os meus motivos, né? Que deixava ele enciumado pelo fato de eu ser uma pessoa muito agressiva com as palavras. As coisas tinham que ser sempre do meu jeito. Se não fosse, aí eu ia embora. Tudo eu ia embora. Qualquer briguinha, eu vou embora, não preciso disso, não preciso ficar aqui, eu tenho minha família. A gente se conheceu muito cedo. E qual era o meu pensamento? Vou colocar uma pessoa dentro de casa e vou continuar na zoeira, na balada, mas não foi bem assim que aconteceu. Passou um ano, comecei a ficar muito ciumento. Controlava ela, olhava para ela como se ela fosse tudo para mim. Quem chegava perto dela, eu já ficava bravo. Ela era sua deusa? Era minha deusa, era tudo para mim. A gente só não saiu mesmo na via de fato porque eu tinha medo que ela fosse embora. Eu morria de medo por causa que toda vez que ela falava, vou embora. E essa vez que ela falou que ia embora, eu me ajoelhei, chorei, fiz aquele show, vou mudar, e não mudava. Por conta disso, eu tive uma depressão e em torno de 3 meses eu engordei 17 quilos, né? Aí para uma mulher, né, dorme magra e acorda gorda, não foi fácil. Ela foi embora e tirou meu chão. Parece que o mundo caiu para mim. Aí eu comecei a fazer, vim para terapia, comecei a lutar por ela, mas até então eu queria fazer do meu jeito. Toda vez que eu ligava para ela, ela só faltava acabar comigo. Não quero saber de você, vai embora, acabou. Mas mesmo assim eu ligava. Mas chegou uma hora que eu falei, não, tenho que tomar uma decisão. Lutei por ela, fui atrás, parei de ligar, parei de fazer do meu jeito. Você está na terapia há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Demorou quanto tempo para ela voltar? 3 meses. Quer dizer, você vinha, ouvia o conselho e saía fazendo do seu jeito. Isso. Eu imagino que quanto mais ele fazia isso, mais você pegava desgosto. Eu desligava o celular para não atender a ligação dele, porque ele era muito chato. Me sufocava, não podia olhar para o lado, que ele queria saber para quem eu estava olhando. Não, pior, além de chato, não se enxergava. Então, já está de volta mais de 4 anos? 5 anos que a gente voltou. E quando a gente estava para voltar, né, que ele me ligava uma vez na semana agora, não era todo dia, toda hora. E eu vi que ele estava diferente, a conversa estava diferente. Então, eu queria saber o que tinha acontecido, né? Aí a gente se encontrou, conversou e tal, ele me explicou, estou indo nas palestras e tal. E aí a gente voltou e eu comecei a vir. Destruída mesmo, eu vim de 2 divórcios, um filho de cada casamento. Fiquei 12 anos sozinha quando conheci o meu marido. E aí nós começamos a ter problemas também no nosso casamento. E isso tudo porque eu era uma mulher muito autoritária, muito mandona. Nesse período de 12 anos sozinha, depois de tanta infelicidade, cuidando de 2 crianças, tendo que trabalhar, pagar as contas, assumir a casa e tudo mais, eu virei praticamente um homem. Então, eu não admitia ser diferente, porque eu achava que se eu fosse uma mulher mais meiga, eu ia ser menos corajosa e menos forte. Errado isso, a gente cria esse estereótipo da mulher forte como sendo a mulher agressiva. E eu carreguei isso ao longo da minha vida inteira.
porque eu comecei a trabalhar cedo também, e juntando todos esses problemas, fiquei uma mulher assim autoritária. E ele sofreu muito para ter o espaço dele. Tanto a gente brigar, ela me humilhar, porque ela tinha foi sempre, né, chefe, trabalhava, ela é advogada. Então, e eu tenho um cargo menor, inferior, não conseguia, né? E tinha acabado de se casar, e a minha dificuldade, a minha mesmo, né? E aí era muita. A gente brigava demais por conta de dinheiro, situação financeira. Por mais que eu fizesse, ainda assim ela brigava muito comigo por isso. E aí eu, cansado, assistindo a televisão, eu comecei a vir na palestra, eu comecei a vir sozinho. Eu vi que eu tinha que mudar. A minha parte tinha que fazer. Eu era o homem da casa. Eu tinha que mudar o meu comportamento para que ela visse a minha mudança e começasse a mudar também. A minha forma de pensar sobre ela, não discutir, não bater de frente, porque sendo ela uma mulher forte, eu comecei a mudar o jeito de tratá-la. Comecei a tratá-la melhor, comecei a dar mais carinho, mais compreensão, comecei a ser melhor com ela. Vindo nas palestras, eu aprendi isso. Passei a admirá-lo pelas atitudes que ele tomava comigo. Sem admiração não tem respeito. Então, a partir do momento que eu passei a ver que ele mudou, que ele estava me tratando com mais carinho, com mais atenção, porque no fundo era o que eu queria, essa fortaleza toda é um escudo. Porque eu não queria mais me entregar a relacionamento nenhum, eu tinha medo de sofrer novamente. Todo esse medo, toda essa história faz com que a gente fique numa couraça de fortaleza que não é verdade, né? É uma irrealidade. Então, a partir desse momento, quando ele começou a quebrar essas fortalezas, que eu parti para quebrar também meu orgulho, aí eu passei a respeitá-lo, admirá-lo como homem, e dei o espaço para ele. Falei, não, ele vai garantir, ele consegue. Eu não sabia amar, eu não sabia receber carinho, eu não sabia devolver carinho, eu fui aprender aqui. Esteja conosco, então, nesta quinta-feira, na palestra da Terapia do Amor, onde milhares de casais, não somente em São Paulo, mas em todo o Brasil, estão aprendendo o amor inteligente, não é? Exato, é esse amor que te faz bem, né? Faz você se amar, se resolver primeiro, e então te dá a capacidade de cuidar do outro. Não fique culpando o amor não tem nada a ver com a bagunça que está acontecendo no seu relacionamento. Na verdade, o amor é a solução. O amor não é o problema, o amor é a solução. As pessoas aí fora invertem muitas das coisas e culpam o amor, quando, na verdade, o amor não tem nada a ver com isso. Então, venha buscar o amor inteligente que vai te ajudar a ser feliz na vida amorosa. Você já parou para pensar que todas as novelas, filmes, nos livros, as histórias sempre giram em torno de um romance? A vida amorosa é mais importante do que você imagina. E toda quinta-feira, o Renato e a Cristiane Cardoso ajudam homens e mulheres a construir um relacionamento de verdade. Nós somos casados já há alguns anos, né? Vai fazer 7 anos. E houve a traição pela parte dele. Então, assim, foi algo que eu não esperava, né? Eu confesso que fiquei aos pedaços. E eu desisti dele, desisti do casamento. Aos olhos humanos, eu não conseguiria superar. E através dos ensinamentos do Renato e da Cristiane, né, tudo se tornou mais fácil, né? São ensinamentos que eles passam para a gente com tanta simplicidade, com clareza, que se tornou fundamental. O perdão você nunca vai sentir vontade de conceder. Você também já errou, você também já feriu pessoas, mesmo sem querer. Como você quer perdão, mas você não quer perdoar quem te feriu. Então, o perdão é uma decisão. Você tem que decidir, eu vou perdoar. Sem estar com o coração livre, você não vai conseguir estar bem em um relacionamento. Tudo isso é possível através desses direcionamentos que você receberá nas palestras. A Vanessa é a prova que as dificuldades podem ser superadas. E o primeiro dia que eu cheguei à palavra foi assim tão grande que me deu força para continuar.
E hoje, cada dia, a gente tem sentido essa superação. Hoje eu posso dizer que, de fato, é possível superar uma traição. Antigamente era muito assim, minha vida conjugal era assim, a gente começava a conversar, sempre dava em discussão, porque a gente quer sempre estar com a razão. Nem sempre a gente está com a razão. Então a terapia me ensinou que não é ter razão, é saber lidar, né? Uma balança, podar, ou dias eu, dia o meu cônjuge, e aí a gente conseguiu manter. Antes da gente vir aqui para as palestras, a gente tinha um problema de comunicação. Como assim, eu não sabia entender ela, e eu me expressava até demais. Ela, acho que até sufocava um pouco ela, com tanto que eu falava. Mas com as palestras a gente aprendeu como, na verdade eu aprendi a ouvir ela, porque na verdade ela se expressava, mas eu não sabia ouvir. A terapia do amor salvou meu casamento. Representa para mim recomeço todos os dias. Por quê? Aqui eu aprendi a lidar com as diferenças, lidar com os altos e baixos que tem uma relação. A terapia me ensinou a ser ponderada, a fazer as coisas da forma certa. Com certeza mudou bastante e com certeza vai mudar mais. Nas palestras que vão vir eu vou aprender muito mais, assim como o nosso relacionamento vai melhorar cada dia mais também. A terapia do amor faz parte da minha vida agora, né? Toda quinta-feira eu tô aqui aprendendo, sempre uma coisa nova, sempre colocando em prática. Eu vim de vários relacionamentos totalmente frustrados e aqui eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi que eu posso ser feliz sim, independente, sozinha ou com alguém. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. E foi aqui que eu aprendi. Antes, eu achava que tendo alguém, eu ia ser feliz. Mas como eu podia amar alguém se eu não me amava? Né? Ame o próximo como a si mesmo. Eu não me amava, então eu não tinha como amar alguém. E foi aqui que eu aprendi. Aprendi a me valorizar, a entender o meu valor, a praticar o que era ensinado aqui. E daí para frente tudo mudou. Você não consegue enxergar que aquilo faz mal para você, porque você é tão carente, você quer pelo menos um pouquinho daquela pessoa, mesmo que seja só 5% dela. Por isso que é importante você eliminar a carência, detectar onde você tem mostrado carência e eliminar isso. Agora que você já sabe que é possível, transforme o seu relacionamento através da terapia do amor e seja o roteirista da sua própria história. Tem que praticar. O problema maior, eu falo que do ser humano, é que a gente aprende muito e não pratica, né? A gente fica guardando aquelas coisas e, na verdade, não vai acontecer nada, né? A gente acaba se enganando. Então, assim, praticar tudo que eles ensinam. Se a gente colocar em prática, o resultado ele vem. Eu convido as pessoas para vir para cá porque é uma estrutura ótima, tem um lugar para guardar o carro, estacionamento. Pessoas que têm criança também não tem desculpa para não vir, que tem escolinha. Aqui é um lugar de aprendizado, aqui é para todos os tipos de pessoa, para classe, religião, aqui não tem contraindicação, é para todo mundo. Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a terapia do amor não acontece apenas aqui no Templo de Salomão, mas em todo o Brasil. Exatamente. Né? Para saber a localidade mais próxima a você, acesse o site terapiadoamor.tv. Todas as informações lá. E é isso aí. Esteja conosco nesta quinta às 8 da noite, tá bom? Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. And you're
Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Escola do Amor Responde.com, envia-nos a sua pergunta, ou nós, ou os professores Renato e Cris, ou uma de nossas atendentes, irão responder o seu e-mail, tá bom? Então, envie para nós, escola do Amor Responde.com. Vamos agora à pergunta da Milena, vamos lá. Namorei durante um mês. No mês seguinte, engravidei. No outro, me casei. Foi tudo muito rápido, realmente. Vejo que, pelo fato de ter atropelado tudo, pulando as etapas, meu relacionamento virou uma bagunça. O que eu faço? Milena, o que você não deve fazer agora é arrumar outro filho, tá bom? Não piore as coisas arrumando outro filho. Então, conversa aí com o teu marido agora para vocês se organizarem nisso. Então, é bom que você já reconheceu que você errou, que você atropelou as coisas, foi apenas um mês de namoro, você não teve como conhecê-lo e nem ele a você. Então, agora que vocês já estão com filho e já estão casados, então agora vamos voltar àquela etapa de se conhecer, tá? Porque ficar agora exigindo um do outro as coisas de casado, vocês se conhecem há poucos meses, realmente vai ficar ainda pior o relacionamento. Então, parem, conversem, procure conhecer a pessoa, procure saber quem ele é, quem ela é, para que vocês dois possam aprender como é conviver com aquela pessoa e então saber como lidar com o dia a dia dela, né? Agora que a coisa está feita, Milena, tem que fazer andar. Né? A primeira coisa tem que fazer andar. Se ele não quiser, bom, é que ele casou, então suponhamos que ele está assumindo você, a criança, tudo bem. Mas uma coisa você tem que ter em mente, o que você pulou o principal, que foi a chance de conhecer esse homem. Você não sabe ainda quem ele é, você não conhece ele. Então,
essa fase de adaptação, ela tem que ser muito cuidada agora. Talvez você nem casou por amor, casou porque engravidou, mas isso mostra que você pode começar a amá-lo e você deve fazer isso a partir de agora. Peraí, é a minha família, agora ele é o meu marido, ele é o futuro pai do meu filho. Provavelmente você vai encontrar surpresas que você não goste no jeito dele, porque fase de adaptação é isso, né? No namoro todo mundo mostra o lado bom, nem isso você teve, que foi rápido. Mas agora, em meio a choques, em meio a problemas de adaptação, tenha em mente, eu vou fazer isso funcionar. Vai dar certo, eu vou conseguir. Nós dois. E tem que partir de alguém, né? Tem que partir dela. Então, faça isso, porque daqui a pouco a criança chega. Você vai ter que se preparar para ser mãe. Olha outra adaptação chegando aí. Então, não fique mergulhada em sentimentos. Saiba o que você tem que fazer e comece a fazer isso. E para te ajudar, eu aconselho ler o livro Casamento Blindado. É isso aí. Tanto o casamento quanto o livro Namoro Blindado, né? Eu acho que a Milena está precisando agora a fase do namoro. Os dois juntos. Você vai namorar casada, né? O que todo casal, na verdade, tem que fazer. É isso aí. Veja como você pode adquirir o livro Namoro Blindado. Olha só. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Bom, nós vamos agora às dicas dos nossos professores, nós não poderíamos deixá-los de lado. Então, vamos agora a ouvir o que os nossos professores têm para falar no Minuto do Casamento. Olha só. Se um relacionamento depende da confiança, logo a mentira é inimiga do amor. Mas como lidar com um parceiro que mente? Primeiro, entenda que o mentiroso normalmente quer fugir da verdade, continuar encobrindo o seu erro, nunca enfrentar as consequências de suas mentiras, mudar o foco da sua mentira para uma má reação que você teve diante dela. Sabendo disso, você tem que dar ao mentiroso o que ele não quer. Ele não quer ser confrontado com a verdade, ter o seu erro exposto, sofrer as consequências de suas mentiras e que você reaja com domínio próprio à situação sem perder a cabeça nem a compostura. Se você apenas perdoar sem consequências, ele provavelmente o fará de novo. Se você quer um relacionamento verdadeiro, baseado na confiança, tenha tolerância zero com a mentira. Mas reaja com inteligência, não com emoção. Bom, nós recebemos a pergunta do Valmério e nós vamos respondê-la agora. Vamos lá. Me separei há 3 anos e não consigo encontrar outra pessoa, porque não esqueço minha ex. Por que isso acontece? Por favor, me ajude, Valmério. Bom, Valmério, é bom que você não encontrou ninguém ainda, porque você ainda não se resolveu do seu ex-relacionamento. Ninguém deve procurar outra pessoa. Ninguém. Sem antes resolver o relacionamento passado. Muito menos para esquecer outro. Muito menos. Por favor, não encontre, não tente buscar uma parceira, um parceiro para esquecer um outro relacionamento. Você não deve fazer isso. Primeiro, Valmério, você tem que resolver o que aconteceu. Você tem que sepultar aquilo. Você tem que somente olhar para trás para absorver as lições que você pode tomar daquele relacionamento e bola para frente. Então, você precisa ir de um tratamento, você precisa participar da terapia do amor, você precisa receber conselhos práticos do que você pode fazer para fazer essa página virar por completo. Agora, ficar olhando no Facebook dela, ficar revendo fotos da sua ex, ficar indo a lugares da qual ela ia, você ia com ela, isso tudo só vai alimentar o sentimento. Nesse sentimento agora ele precisa ser cortado. Então exclua foto, exclua telefone, exclua Facebook, exclua redes sociais,
Tire de você tudo aquilo que tem alimentado o seu sentimento para com ela. E é exatamente isso, Valmério, que eu ia falar, o que o Miguel acabou de falar, tá? Pare de alimentar esse sentimento. O sentimento, ele é alimentado, mas na hora que você parar de nutrir essa saudade, ele vai diminuir dentro de você também, tá bom? Então se ocupe com outras coisas e tudo que te liga a ela, corte. Corte e olhe para frente. Você não quer, eu tenho certeza que você não quer continuar vivendo a sua vida olhando para trás. Você tem que seguir em frente, mas primeiro você tem que se tratar assim como o Jurandir e a Daniele fizeram na terapia do amor. Olha só. Eu cheguei há 2 anos e, assim, eu cheguei de uma separação. Fui divorciado, casei com 20 anos e quando eu casei, eu era imaturo e orgulhoso. Eu não conseguia, como homem, manter uma casa. Eu tinha esse problema, eu não conseguia ser um homem. Eu me sentia inferior, porque eu tinha 2 filhas, tinha uma esposa, tinha uma casa, eu não conseguia dar conta daquela casa. Financeiramente? Era um fracasso. Como eu não era um homem de verdade dentro de casa, eu era um imaturo, ela acabou me traindo, tudo. Acabei saindo de casa, foi onde a minha vida acabou indo mais para o poço ainda. Foi onde eu comecei a conhecer a noite. Eu não era da noite, comecei a conhecer à noite outras mulheres, outra vida que eu não sabia qual que era. Abandonei minhas filhas, era um pai ausente. Depois, imaturo, acabei entrando em outro relacionamento achando que seria a solução. Encontrei outra esposa, casei novamente. Então, também, nesse segundo relacionamento, eu não conseguia manter a casa. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha saído de casa, porque minha segunda esposa me abandonou porque ela não me suportou mais. Você chegou aqui há 2 anos, em que situação? Cheguei vazio, um orgulho porque eu era chamado para vir para a palestra, eu não falava que eu não precisava, sofrendo e falava que eu não precisava da palestra, eu não precisava, que eu ia ouvir que eu já sabia, mas não sabia de nada, que eu era um infeliz, eu era um imaturo, sofria, mas cheguei aqui. E uma palavra que eu ouvi sua, Renato, mudou tudo. Eu tinha que me valorizar, que foi onde eu parei e analisei. Falei, poxa, até hoje eu fui um fracassado, porque dentro de mim eu já era um fracassado. Quando eu ouvi essa palavra aqui, que eu tinha que me valorizar, eu falei, poxa, eu nunca me valorizei como homem. Eu nunca me vi como um homem de verdade. Eu sempre, dentro de mim, eu não podia, não ia dar certo, não ia conseguir, eu não vou mudar essa situação. E daquele dia em diante, eu saí daqui com a certeza. A minha vida, a partir de hoje, ela vai ser diferente. A partir de hoje, tudo que eu for realizar vai dar certo. Eu vou pôr toda a minha força, eu vou lutar e eu vou conquistar. Foram 5 relacionamentos frustrados, da qual eu gostava da pessoa, a pessoa não gostava de mim. E um desses relacionamentos foram 1 ano e 5 meses, da qual eu me apeguei à pessoa, eu gostei tanto da pessoa, que aparentemente essa pessoa gostava de mim. Só que meio tanta turbulência, brigas, por pegar no meu pé, por querer que eu fizesse as coisas que ele queria e eu não fazia, então a gente acabou o relacionamento. Foi aí que ela mostrou a verdadeira face dela, porque daí ela começou a me rejeitar, me desprezar, e eu comecei a correr atrás dessa pessoa. Eu comecei a emagrecer, eu ia trabalhar, eu só chorava no meu trabalho, eu pegava condução, eu só chorava. Tudo que me fazia lembrar da pessoa, eu chorava. Foi aí que eu comecei a entender que eu tinha que me amar primeiro, que eu tinha que cuidar de mim, porque eu comecei a emagrecer, então praticamente eu me desvalorizei como mulher. Então, como eu comecei a pôr em prática, dentro de mim foi mudando. E ao longo das palestras que eu fui vindo com ela, foi pintando interesse. Foi onde eu comecei a lutar por ela, foi quando começou a caminhada do amor. Vocês começaram a falar da caminhada do amor. Aí eu ficava naquela, convido ou não convido? Aquela incerteza, convido ou não convido? Quando ele passar, então, os kits, eu pego e vou falar com ela. Se eu levar um não, levei. Só que dentro de mim eu já estava mudado. Eu já era feliz, eu já estava feliz comigo mesmo, porque eu já tinha me transformado. Foi onde tudo começou, o nosso relacionamento começou naquela caminhada do amor de 25 de abril.
Quem é casado há muito tempo sabe que a rotina de um relacionamento não é fácil. Por este motivo, a vida amorosa deve ser prioridade na vida de uma pessoa. É cuidando da relação que se evita que problemas aconteçam. Antes de frequentar a palestra, nós temos 4 anos de casado. Então, nós éramos aquelas pessoas assim. Cada um tentava sobrepor a sua vontade. Não entrávamos em acordo. É essa realidade que muitas pessoas vivem. Brigas sem motivo e a falta de diálogo que trazem consequências ruins. Ele realmente chegou a sair de casa e a gente viu que não dava mais jeito. Porque eu disse que se ele não mudasse, se fosse para continuar daquela forma, que eu não queria mais. Amar não é um sentimento, amar é um verbo. Amar é uma ação, é algo que eu faço, independente de como eu sinto. Amar é uma decisão, é você fazer aquilo que você sabe que é certo, que é justo pela pessoa que você ama, independente de como você sente. O seu sentimento às vezes é de raiva, mas porque você ama, e amar é um verbo, é uma decisão, é algo que você faz, pensando no que é certo pela outra pessoa, você ignora o que você está sentindo e faz o que é certo. Isso é amar. E são estas algumas das lições que a Viviane e o Marcos aprenderam do Renato e da Cristiane Cardoso nas palestras da Terapia do Amor. E a realidade que parecia sem solução mudou. O que eu aprendi lendo o livro Casamento Blindado e vindo aqui é não cobrar a atenção que antes eu cobrava muita atenção, se doar mais, né? Dar mais para o nosso relacionamento. O que a gente notou que mudou realmente foi essa forma de cada um tentar escutar o outro, entender o outro. Eu sou casada tem 15 anos, mas os problemas vieram depois de 5 anos de casada. A gente brigava muito, não tinha entendimentos. Meu esposo saía muito, eu ficava muito sozinha. E isso acarretava muitos problemas e vinham as brigas, a ponto de eu xingar muito ele também me xingar. A Márcia sentiu na pele o que a falta de cuidado com a relação fez com seu casamento. O marido chegou a sair de casa. Porque além de eu ter ficado sozinha, eu não tinha ninguém, né, para compartilhar. E eu sofria muito nesse período. Aí veio depressão, tinha vontade de me matar. Decidi vir buscar ajuda na Terapia do Amor, porque eu assistia na TV, né? E muitas vezes eu não acreditava que aquilo era real, que aquilo era verdade. Só que eu falei assim, eu vou lá para ver se é realmente o que falam, né? Então eu aprendi a me valorizar, eu aprendi a cuidar primeiro de mim. E isso me ajudou muito, cada palestra que ela falava, tudo que os ensinamentos foram me edificando. Hoje o meu casamento há diálogo, a gente não briga mais. As brigas que a gente tinha muito ficou no passado. Hoje há paz no casamento. Vale muito a pena, recomendo para qualquer mulher, qualquer homem, qualquer casal. E são todas estas pessoas que tiveram a vida dos seus relacionamentos transformadas que têm motivado muitos solteiros também. Com uma expectativa muito grande de conhecer a Cristiane e o Renato, porque assim, eu sempre acompanho pela televisão, eu acho que eles vão agregar bastante, mais do que eu às vejo na televisão. Namoro há 3 anos, né? Então eu vim mais para conhecer e para agregar mais no meu relacionamento. Há 6 meses a gente vem passando por algumas dificuldades, então eu vim buscar mudança dentro de mim para depois conseguir que a gente fique melhor. Eu já assisti pela televisão The Love School, né, todos os sábados, e eu também já li o Casamento Blindado, hoje eu estou lendo o Namoro Blindado, então eu já aprendi bastante coisa, já aprendi que às vezes a gente não pode só apontar o erro para outra pessoa, a gente tem que olhar para a gente primeiro, para verificar o que a gente está errando, para poder melhorar no relacionamento. As pessoas, às vezes, pensam que é o jeito delas. Ah, mas eu sou assim, sabe? Eu sou assim. Não, às vezes você não é assim. Às vezes você só está sendo assim porque você não se conhece. E muitas vezes o problema que você está tendo no seu relacionamento tem a ver com você. Uma coisa que você está sendo, uma coisa que você está fazendo que você não sabe. E você não sabe por quê? Porque você não se conhece. Você não está entendendo por que você faz aquilo que você faz. As irmãs Fernanda e Fabiana vieram pela primeira vez às palestras na expectativa de aprender com as dicas dos professores.
Para mim, o grande objetivo é me melhorar como pessoa, né? Não só pro relacionamento em si, mas melhorar como pessoa, como ser humano. O objetivo para mim vai ser um autoconhecimento, porque eu tô solteira, nunca namorei sério um longo período, então assim, é mais para eu me conhecer, me desenvolver e poder ter um relacionamento saudável. A palestra é importante porque desenvolve, as pessoas normalmente por aí em outros lugares não conseguem esse conteúdo e aqui eu acho que vai agregar bastante. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Bom, eu cheguei aqui que eu não conseguia olhar para frente, tanto que eu chorava, eu não enxergava aqui na frente. Só lágrima, lágrima. Então eu cheguei num estado deplorável. E as palestras foram me fortalecendo, né? Eu fui enxergando coisas que eu fazia e não fazia dentro do meu casamento que eram essenciais e estavam passando batido, né? Eu sou psicóloga, aconselho vários casais, ajudo vários casais e a minha casa estava um caos, né? Meu lar estava ruindo, minha família estava ruindo. E eu não aceitava isso. Além de tudo, tinha humilhação de ajudar pessoas e eu não consegui. Né? Então, as palestras foram me fortalecendo, foram me fazendo enxergar em tudo que eu errava e eu comecei a aplicar em casa. Ela sempre muito atenciosa comigo, sempre cuidou, mas de uma maneira errônea. Né? Então, eu senti que ela estava se afastando de mim, eu senti que estava, né, a perdendo. Quando eu senti isso, foi um estrondo, porque eu não me via mais sem ela. Mas foi quando eu senti a ausência dela. Eu senti a ausência dela, foi aí que eu percebi que eu estava fazendo algo errado, que eu tinha feito algo errado. Vim, na verdade, por insistência dela. Né? Eu, no primeiro momento, disse que não viria, e aí, no fundo do meu eu, falou, vai, mesmo que for para agradar. Então, a primeira vez foi assim, eu vim para agradá-la. Ao mesmo tempo que é muito simples seguir, porque é sim ou não. Ainda eu até falei com você, e a analogia que eu faço é como é o curso que eu estou fazendo, né? É um curso de engenharia, muito lógico, né? Ou é sim ou é não, ou você quer ou você não quer, né? Só que para isso você precisa ter uma direção, né? E a terapia me proporcionou isso, né? Essa direção, essa visão muito clara das coisas, né? A Vanessa sempre foi muito independente, e eu sempre quis ser independente. Ela começou a tocar o nosso lar, a vida financeira, as coisas da casa. E aí eu tentei também, aí onde houve o choque, porque ela queria, eu também queria. E ela sempre foi mimada, mas ela sempre foi mais independente do que eu. Então eu deixei ela tocar. Foi onde as coisas se bagunçaram, né? Então, a partir disso, a partir da terapia, a partir da visão, da metodologia que vocês usam, eu consegui me impor mais, mas impor de uma forma educada, de uma forma cavalheira, né? De fazer o meu papel como homem. Eu sempre fui muito controladora e achava que as pessoas tinham que me obedecer, porque eu era sempre a certa, tal. E aí, inclusive, na parte financeira, porque como eu sempre fui um pouco mais metódica com essas coisas, eu achei que ele não conseguiria, não daria conta, então eu controlava tudo. Só que isso começou a virar um peso para mim, né? Tanto ouvindo aqui que o homem tem que ser o cabeça, pesou mais ainda, né? Então eu falei, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu estou fazendo errado e ele também. Então eu comecei a ceder. Eu tentei exaustivamente pela psicologia salvar meu casamento. Todas as técnicas que eu aplicava no consultório, eu apliquei em casa. Né? Até deve ter inventado algumas, vou até tentar patentear depois as que eu inventei. E acho que faltava a parte espiritual, que eu sempre falo no consultório que a gente tem, é como se fosse um triângulo: parte física, parte emocional e a parte espiritual. Se uma dessas pontas não está bem, os outros lados pendem. Então faltava isso, eu acho, né? Tanto para mim quanto para ele. E foi o que nos estruturou. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma Escola do Amor Responde. Estudem bastante para vocês não reprovarem no teste, porque todos os dias é um teste. Esperamos vocês nesta quinta,
às 8 da noite. Ou aqui no Templo de Salomão, ou na cidade que você mora. E para saber a localidade, não esqueça, terapiadoamor.tv. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.